Olá, queridos e queridas estudantes. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz com vocês? Eu sou o professor Washington Lopes e hoje nós vamos juntos e juntas para mais uma aula de Ciências da Natureza. Essa aula de hoje é direcionada aos estudantes do primeiro e segundo anos dos anos iniciais do ensino fundamental. Estou aqui com o chaminézinho e estamos prontos para começar essa aula. E você? Tá pronto? Tá pronta? Então vamos lá, aproveita e já chama papai, mamãe, quem estiver aí com você, para assistir essa aula junto com a gente, aprender e se divertir. Vamos lá! O tema da nossa aula de hoje é os diferentes materiais do cotidiano. Professor, os diferentes materiais do cotidiano, o que seriam materiais, professor? Pois bem, materiais é tudo aquilo que compõe os objetos do nosso dia a dia, que compõem os objetos que a gente pode ver, pegar, interagir no nosso dia a dia. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco na aula de hoje também. Quais são os objetivos, então, professor? Já que você falou que a gente vai estudar sobre os diferentes materiais do nosso dia a dia, o objetivo é identificar, ou seja, eu ver, saber o que é, nomear, dar nomes, né? Saber os nomes, ou reconhecer, lembrar os nomes, e comparar características de diferentes objetos ou materiais presentes nos objetos de uso cotidiano. Mas aí vem a pergunta. Você lembra do desafio da aula passada? Lembra que a gente sempre retoma o desafio que é deixado na aula anterior? E aí eu queria saber se você lembra do desafio que está aqui, ó. O desafio foi: faça um desenho bem colorido de algum objeto ou personagem que faz parte do carnaval. E aí, conseguiu fazer? Conseguiu fazer o desenho? Conseguiu encontrar que personagem é esse que você gostaria de desenhar? Faz o desafio e compartilha com a gente. Os desafios são importantes para você aprender melhor o conteúdo, interagir melhor com as nossas aulas aqui e aprender melhor também o que a sua professora ou seu professor está ensinando lá na sua escola, lá nas suas aulas, ok? Então façam os desafios. E aí, ó, a primeira pergunta. O que significa uso cotidiano, professor? Se a aula de hoje é sobre materiais presentes nos objetos de uso cotidiano, então o que é isso, professor? Uso cotidiano. Eu já ouvi falar, mas eu não sei exatamente o que é. O que é uso cotidiano? Eu vou dar, então, 3 segundinhos aí para vocês pensarem sobre. 3 não, 5 segundinhos. Vamos lá? Bom, 5. Materiais de uso cotidiano, ou essa expressão uso cotidiano, significa que é algo que acontece todo dia, com muita frequência. Então, quando a gente fala de objetos de uso cotidiano e os materiais que compõem esse objeto, o que é que a gente está querendo dizer? É todo objeto que você usa no dia a dia, que você pode encontrar no dia a dia, que é fácil de você ver e interagir no dia a dia. E esses objetos, eles são compostos de diferentes materiais, ou seja, eles têm texturas, têm densidade, eles são mais flexíveis, eles são mais rígidos, e essas diversas possibilidades de materiais existem no nosso dia a dia. Eu trouxe algumas para a gente ver, aprender e lembrar na aula de hoje. Bom, que materiais então são esses? Professor, você falou, mas você não falou de nenhum material especificamente. Então vamos lá. Primeiro a gente tem aí materiais que são feitos de metal. Para pensar aí, quais são os materiais que existem no seu dia a dia, na sua casa, na escola, quando você está passando na rua? Que tipo de materiais são feitos de metal? Existem diversos metais, mas que tipos de materiais você pode pensar que é feito de metal? Pensa aí, 5 segundinhos. Reflete aí, tenta lembrar. Se mamãe está do lado, se papai está do lado, seu irmão, sua irmã, se tem alguém aí, pergunta para ele e para ela se ela sabe também. 5 segundinhos. Olha só, exemplos de materiais feitos de metal. A gente tem, ó, o que é isso aí? Vocês conseguem identificar que objeto é esse? Fácil, não é? A gente usa inclusive na escola. É uma lapiseira e essa lapiseira é feita de metal. Existem lapiseiras de outros formatos e também existem lapiseiras com outros tipos de materiais, como por exemplo de plástico, mas essa, ó, por exemplo, é feita de metal. Outros objetos, ó, que são feitos de metal que estão presentes no nosso dia a dia. Talheres, garfo, faca, colher. Que outros materiais fazem parte do nosso dia a dia e são compostos de metal?
metal. Metal não é que é extremamente resistente, demora a se decompor, ou seja, demora a ficar velho, desgastado. Que outros materiais são feitos de metal? Panela, por exemplo, né? As latarias dos carros são feitas de metal. O que mais? Tem muitas coisas que são feitas de metal e que estão presentes no nosso dia a dia. A gente consegue encontrar com facilidade. Vidro. Aqui nessa imagem a gente tem, taças, garrafas que são compostos, né, são feitos de vidro. O que mais na sua casa você pode encontrar que é feito de vidro, por exemplo? No nosso dia a dia, que outros objetos são compostos, são feitos por vidro que a gente pode encontrar? Por exemplo, a gente tem o espelho na nossa casa, ele é feito de vidro. A gente tem o que mais? Algumas casas, o banheiro, né, tem um box, que a divisão é feita com vidro. Existem vários objetos. E o vidro, é preciso que a gente tenha muito cuidado, menino, menina, criança, muito cuidado, porque o vidro, a gente sabe, né, quando ele parte, ou na extremidade do vidro, né, nas pontas, é possível da gente tomar cortes muito sérios se a gente não tiver cuidado. Então, criança, nada de brincar com vidro, tem muito cuidado, tá? E vamos falar mais na frente sobre a importância também de a gente ter um cuidado ainda maior com os vidros, quando a gente fala, por exemplo, de lixo. Por quê, professor? Eu vou explicar. Vamos então para outros materiais presentes no nosso dia a dia e a composição deles. Então, por exemplo, plástico. Existem materiais diversos no nosso dia a dia que são feitos de plástico, ou seja, a sua matéria é o plástico. Que objetos são esses? Antes de mostrar os que eu trouxe aqui para exemplificar, eu vou deixar você novamente aí agora 3 segundinhos pensando. Mas eu acho que essa é muito fácil, vocês vão logo saber. Então, 3 segundinhos aí para vocês pensarem. Que objetos são feitos do material plástico? 3, eu trouxe alguns aqui. Então, por exemplo, o que é isso aí? Eu tinha um desses quando eu era bem pequenininho, quando eu era criança. Brinquedos, não é? Brinquedo de plástico. Esse brinquedo é o brinquedinho para a gente brincar na praia, colocar areia, água do mar, enfim, fazer castelos. Esse brinquedo é feito de plástico. Outro exemplo de material, de objeto feito de plástico. Pegador de roupas, que a mamãe, o papai, ou mesmo você, se ajuda a mamãe, não é papai, a pendurar as roupas, usa para segurar essas roupas. É feito de plástico. Que outros objetos são feitos de plástico que estão presentes no nosso dia a dia? Então, por exemplo, a Tupperware, que a professora, a mamãe, o papai usa para guardar comida, é feito de plástico. Existe o plástico também em outro formato e textura, que é a sacola plástica, por exemplo, que a gente usa para, quando vai no mercado, entregam para a gente, para colocar lixo dentro, para guardar alguma coisa. E sobre esse material, e sobre esse objeto, o plástico, a sacola plástica, a gente precisa ter muito cuidado também, eu vou explicar mais na frente por quê, ok? Que outros materiais são feitos de plástico? Vai pensando aí, responde aí para a mamãe, para papai, para quem está com você. Madeira, muito comum também, na nossa casa inclusive, tem muitos objetos que são feitos com madeira. A gente viu vários objetos e agora a gente está em um que é muito importante a gente pensar sobre, sim, principalmente quando a gente fala da importância do cuidado com a natureza. Por quê? Vamos lá, vamos juntos descobrir. Madeira. A gente tem aí nessa imagem cadeiras que são feitas de madeira, né? Tem o forro também, que tem um outro que é tecido, não é madeira. Mas olha, a madeira é usada, por exemplo, para fazer cadeiras. Mas você sabia que a madeira é usada em outros tipos de materiais que você usa todo dia para fazer as tarefas da escola, por exemplo? Que materiais são esses? 5 segundinhos para vocês pensarem sobre. Professor, a madeira serve para fazer a cadeira, serve para fazer a mesa, serve para fazer o armário, para guardar os pratos, guarda-roupas, mas você falou que ele serve para outras coisas também. O que seriam essas outras coisas? 5 segundinhos para vocês pensarem. Então, vai. 1, 2, 3, 4, 5. O papel, que é uma matéria que está presente em diversos objetos também, ele vem da madeira e serve para fazer esses objetos. Que objetos são esses? Por exemplo, o caderno. O caderno é feito de papel e o mesmo papel que, como eu disse, vem das árvores, tá? Vem da madeira das árvores, aliás, é extraído das árvores.
E o lápis, por exemplo, que não é papel, é um outro tipo de objeto, vem também das árvores, da madeira das árvores. Que outros objetos, professor, a gente pode pensar? Os livros são feitos de papel, né? Assim como as caixas de papelão também são feitas de papel. Mas por que é importante a gente pensar, sobretudo, em usar com consciência o caderno que a gente recebe, o lápis que a gente recebe? O que é usar com consciência, professor? É usar com cuidado, com zelo, nada de estar rasgando papel por qualquer razão, só para rasgar. Por quê? Porque esses papéis, eles vêm de onde? A matéria-prima deles é a árvore, vem das árvores, e as árvores, elas são importantes para a vida na nossa Terra, porque elas ajudam o planeta a ficar mais frio, o ar a ficar mais limpo. Então é importante que a gente tenha cuidado quando usar esses materiais, nada de rasgar de todo jeito, jogar fora de todo jeito, ter consciência ambiental. Bom, e aí, quando a gente fala, nós vimos aí vários objetos diferentes, feitos por materiais diferentes. Você sabia que existe uma forma correta de descartar esses objetos? Não é só assim, o meu caderno ficou velho, eu já usei muito, eu não quero mais ele, eu vou jogar no lixo de qualquer forma. Sabia que existe uma forma adequada de descartar? Por exemplo, o vidro, o copo da mamãe quebrou na hora que eu estava bebendo água, caiu um monte de vidro, a gente juntou com cuidado e jogou no lixo. Será que pode jogar esse vidro de todo jeito no lixo? A resposta é não. Por quê? Se você joga o vidro de todo jeito, o rapaz, o pessoal que recolhe o lixo, que vem lá com o caminhão do lixo para recolher, ele não sabe que tem vidro ali dentro. E ele pode se cortar, ter um corte muito sério, acontecer algo muito grave. Pessoas, que recolhem o lixo para selecionar coisas que podem ser reutilizadas, se elas não sabem que tem vidro dentro, elas podem se machucar. Então, sempre que quebrar o vidro na sua casa, o espelho, que dá azar, não é? Dizem que dá azar. O espelho, o copo, qualquer coisa de vidro, você coloca no saco, bem protegido, e pede para a mamãe, ou mesmo você, escrever num papelzinho e coloca assim, cuidado, vidro, para que as pessoas que vão pegar esse saco saibam que tem vidro dentro e peguem com todo cuidado para não se machucarem, ok? Pois bem, e que jeito correto é esse, professor, então, de descartar esses materiais, né? Eu mostrei para vocês alguns materiais e existem vários outros materiais que compõem objetos que fazem parte do nosso dia a dia. Então, por exemplo, o papel, a gente tem o lixeiro de coleta seletiva. Por que coleta seletiva? Porque você vai colocar cada tipo de resíduo, cada tipo de coisa que você não precisa mais, você vai colocar num espaço reservado para ele, para que as pessoas que trabalham com a reciclagem, com a reutilização, com a coleta desses resíduos, possam destiná-los para o melhor aproveitamento possível e sem degradar o meio ambiente, para que esses objetos não vão parar em qualquer lugar e agridam o meio ambiente, como, por exemplo, parar nos mares, nos rios e acaba matando diversas espécies, poluindo o meio ambiente. Isso não é bacana, ok? Então, por exemplo, o azul, quando você vê um lixeiro com a cor azul, nesse formato aí, você já sabe que é para colocar papel, papelão, papel, tudo que é feito de papel. Plástico, quando você vê o lixeiro vermelho, você já sabe que tudo que é plástico, que você não quer, você vai colocar dentro desse vermelho. Vidro, quando a cor for verde, tudo que for de vidro, coloca lá dentro. Metal tem a cor amarela. Quando for material orgânico, ou seja, resto de comida, casca de alguma fruta, comida que você não quer mais e você vai jogar no lixo, não vai ter outro destino, você precisa colocar no lugar adequado para as pessoas saberem que ali tem material orgânico, ou seja, vai se decompor muito rápido, então vai feder, vai sujar e é preciso ter a destinação correta para não poluir o meio ambiente. E o não reciclável é todos aqueles materiais que não servem para reciclar, ou seja, não pode virar um outro objeto. Por exemplo, peças de computador, eles não são recicláveis, eles podem ser reutilizáveis. Então, vai para aí, para esse recipiente da cor cinza. Existem vários outros materiais, mas esses são os mais comuns. Atenção! Olha só alguns materiais e o tempo que eles levam para se decompor. Por isso é importante a gente não jogar em qualquer lugar, de qualquer jeito, porque tem alguns materiais que levam muito tempo para se decompor, ou seja, levam muito tempo para se desgastar e se acabar. Vê só, o papel, ele dura 3 a 6 meses para se decompor, ou seja, para se acabar todo e, portanto, a gente não vê mais ele a olho nu. 3 a 6 meses no mínimo.
Panos, 6 meses a 1 ano. Pano, tecido, roupa. Leva até 1 ano para se decompor na natureza. Filtro de cigarro, mais de 5 anos. Madeira pintada, mais de 13 anos. Nylon, mais de 20 anos para poder se decompor. Metal, mais de 100 anos. Imagina, uma peça de metal leva mais de 100 anos para se decompor na natureza. Por isso que a gente não pode jogar coisas de ferro, por exemplo, que a gente não quer mais, de todo jeito. Porque olha o tempo que leva para se decompor na natureza. E fica lá poluindo visualmente, poluindo o meio ambiente. Alumínio, mais de 200 anos. Plástico, mais de 400 anos. Essa garrafinha de plástico que você joga em qualquer lugar de todo jeito, joga no rio, joga na floresta, joga na praia, na rua, leva mais de 400 anos para se decompor. Olha quanto tempo, muito tempo, não é não? O vidro, mais de 1000 anos. Imagina só que uma garrafinha de vidro, ela leva mais de 1000 anos para se decompor. Um pedaço de vidro leva mais de 1000 anos para se decompor. Imagina só um pedaço de vidro numa praia. Quantas pessoas não podem se machucar lá, porque ele demora muito a se decompor? Então, cuidado com o descarte desses materiais. E olha a borracha, indeterminado. Não se sabe quanto tempo a borracha do pneu, né, da sandália que é feita com pneu de borracha, aquela borracha que a gente usa, por exemplo, para apagar o lápis. Olha o tempo, indeterminado, ou seja, não se sabe quanto tempo leva para se decompor na natureza, porque leva muito tempo. Então, muito cuidado com o lixo da sua casa, com a maneira como você descarta o lixo, tá? Descarta o lixo com consciência. Procure pessoas que possam te ajudar a descartar esse lixo da maneira correta. E quando a gente fala de descartar o lixo da maneira correta, a gente está falando, em outras palavras, de preservar o meio ambiente. E aí, quando a gente fala de preservar o meio ambiente, existem 5 R's, que são palavras que têm a ver com atitudes que a gente pode tomar para preservar o meio ambiente. Então, por exemplo, repensar, recusar, reutilizar, reduzir e reciclar. Eu fiz até uma musiquinha para ajudar a gente a lembrar disso. Deixa eu mostrar para vocês. A música é com essas palavras, ok? Então, atenção para como ela começa. É mais ou menos assim, 1, 2, 3 e vamos preservar. Vamos preservar. E para isso a gente pode usar os 5 R's para começar. Vamos preservar. Vamos preservar. E para isso a gente pode usar os 5 R's para começar. O primeiro, repensar. O segundo, recusar. O terceiro, reduzir. O quarto, reutilizar. E o quinto, R, reciclar. E o quinto, R, reciclar. Repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Professor, o que significam essas palavras? Bom, de forma geral, repensar repense suas atitudes, a maneira como você se relaciona com o meio ambiente. Vamos cuidar do meio ambiente, tá? Vamos pensar em como a gente pode ajudar o planeta a ser mais limpo, a ser mais sustentável, ou seja, a ser mais feliz. Recusar. Nada de estar comprando objetos que você não precisa, nada de estar comprando objetos que agridem o meio ambiente, que agridem a natureza, tá? Comprar só o que for extremamente necessário para você. Reduzir, a quantidade de lixo exposta, a quantidade de lixo produzida. Então, se você tem cuidado com a quantidade de objetos que você consome, se você tem cuidado de consumir apenas o que você realmente precisa, você, consequentemente, vai estar produzindo menos resíduos sólidos, menos lixo no meio ambiente, e isso ajuda o meio ambiente a estar mais limpo e mais conservado com a sua atitude também. Reutilizar é quando a gente pega um objeto, por exemplo, uma garrafa que a gente não vai mais precisar e a gente usa ela para uma outra finalidade. Em vez de jogar fora, a gente usa ela para uma outra finalidade. E aí a gente diminui a quantidade de lixo no meio ambiente. E reciclar é quando se pega um objeto e transforma ele em matéria-prima para se construir um novo objeto. É a atividade de reciclagem, que é muito importante para o meio ambiente. Então, para a gente ir chegando no final, se você tiver esse cuidado, você pode, por exemplo, usar materiais de maneira reutilizáveis, reutilizar materiais para construir, por exemplo, brinquedos. E aí, esse é o desafio da nossa aula de hoje. Que tal você construir um brinquedo com material reutilizável? Procura na internet, pesquisa com a tua mãe, com o teu papai, com algum colega, com alguma colega e faz o desafio e manda pra gente que eu quero ver o teu brinquedo com material reutilizável na próxima aula, ok? Então, espero que tenham gostado da aula, fiquem com Deus e até a próxima.
Tchau, tchau!